Bom, vamos lá. Como é que tudo começa? O que leva uma pessoa a se tornar cristã? No meu caso, foi em 2001. Eu era estudante de ciência da computação pela URGS. Eu estava no último ano, tinha na época eu estava tocando uma empresa com mais 3 sócios. Era uma época que estava surgindo a internet, então a gente era uma das poucas empresas que fazia programação para internet. Então a gente tinha certa demanda. Também o que aconteceu mais? Por estarmos no último ano de faculdade, a gente tinha uma carga de trabalho muito grande. É, TCC, a empresa, né, de captação de clientes, entrega projetos. E eu comecei a entrar num ritmo muito forte que me levou a ter problemas. Eu ia dormir meia-noite, eu acordava às 4 da manhã, eu começava a dedicar 1 hora por dia para planejar o dia. Às 5 eu ia para academia, voltava da academia, tomava café da manhã, ia para a faculdade, estudava. De tarde eu ia para a empresa, tocava a empresa, de novo, repete o ciclo. E isso se prolongou por 6 meses, né? Após 6 meses, eu comecei a perder o sono, comecei a já não querer dormir mais, né? Tava muita ansiedade tomando conta de mim. E os meus sentidos, minha vista, meu olho, eu comecei a enxergar as cores trocadas, né? Eu começava a dirigir o carro e o sinal ficava vermelho, eu olhava como se estivesse verde, sinais verdes, eu enxergava vermelho. Eu começava a ouvir sons onde não havia, começava a sentir cheiros onde não havia cheiros, né? Eu comecei a ser traído pelos meus sentidos, né, humanos, e a ponto de me tornar perigoso para a sociedade, inclusive, né? As pessoas não queriam mais carona comigo, né? Meus amigos não queriam mais carona. Até que chegou num ponto que minha família percebeu que a coisa estava passando do ponto. Aí eu, em junho, eu fui internado num hospital, fiquei 20 dias sem contato nenhum com telefone, na época era só telefone, não tinha celular, né? Não tinha contato com pessoas, não tinha contato com jornal, não tinha contato com notícias, não tinha contato com TV. Era só eu e a cama, basicamente. E era uma prisão, pessoal, porque eu só gastava energia dentro do quarto, assim, e ficava correndo pelos corredores. Até que após 20 dias baixou, né, aquele nível de ansiedade. E os médicos que na época assim não eram tão especializados na minha área assim que eu estava passando, eles diagnosticaram que eu sofria de transtorno bipolar. Poucos médicos eram capazes de tratar isso naquela época, 2001. Não se sabia quais remédios eu deveria usar ou tomar, né? Assim, tinha uma cartilha genérica, né? Mas não era muito específico. Eu saí de lá com alguns remédios para tomar, obrigação de fazer esporte. Eu já era esportista antes, né? Eu competia na natação, mas agora o esporte passou a ser obrigação da minha vida. E eu tinha que passar por lugares ensolarados, evitar escuridão, lugares escuros, porque o sol em si ele já é uma fonte boa para evitar depressão, oscilações de humor, né? Então, a recomendação era para que eu fosse para lugares iluminados, né? Evitar lugares fechados, sombrios, né? Passou isso, né? O que aconteceu daí? Até hoje eu sou acompanhado por profissionais de saúde, né? Psicólogos e psiquiatras. Estamos em 2025, a evolução o tratamento dessa doença melhorou muito, muito mesmo, porque quando eu tive minhas primeiras crises lá em 2001, a minha memória tinha sido seriamente comprometida, eu não conseguia me lembrar das coisas que eu lia. Eu lia 2 parágrafos, eu não conseguia me lembrar assim, o que eu estava lendo. Eu não conseguia reter, não conseguia raciocinar. E eu tive algumas crises até 2010. E cada crise que a gente tem, assim, ela bagunça com a nossa cabeça, pessoal. Assim, a transtorno bipolar é uma doença que, se não for tratada,
a pessoa vira demente, pessoal. Assim, a tendência é virar demente. E eu tive algumas, e cada vez depois as crises foram espaçando, e até que eu não tive mais crise, desde 2010, graças a Deus, né? Nos próximos vídeos eu pretendo mostrar para vocês como é que as coisas foram mudando a partir de então, né? Eu diria que esse aí foi meu fundo do poço, né? E todo mundo tem um fundo do poço na vida, pessoal, né? E a sabedoria está em saber reconhecer o fundo do poço e saber que é a hora de mudanças, né? E que Cristo é mudança nessas horas. E sim, Ele ajuda, tá? Nos vemos no próximo capítulo. Um abraço, tchau.